vales e montanhas, onde o tempo caminha com sabedoria ancestral. Vive uma comunidade que resiste há séculos. Aqui na comunidade Passos do Cavalo, vivem remanescentes de quilombolas, herdeiros de resistência, história de luta, liberdade e busca de suas reais identidades. Comunidade quilombola é um termo em que se refere a um grupo de descendentes africanos escravizados, que fugiram das fazendas e se estabeleceram em áreas remotas, formando comunidades autônomas. Essas comunidades preservam a cultura, a história e a identidade afro-brasileira. A comunidade de Passos do Cavalo é uma comunidade rural que fica localizada a aproximadamente 15 quilômetros de Santo Antônio do Retiro, em Minas Gerais. O nome da comunidade sugere associação com a tradição de cavalos, o que pode estar relacionado ao caminho religioso da Estrada Real, Passos do Crê, um percurso de peregrinação que pode ser feito a cavalo, embora não haja informações específicas que vincule diretamente a comunidade ao caminho. Por que aqui tinha uma passagem? Que eu sei, entrei. É porque aqui não tinha passagem de um lado para o outro. Quem estava bando de ir lá ficava lá, porque aqui era um berço só, era só água, um capim, ninguém atravessava daqui, desse lado, para o lado do capão, não. Lá embaixo, assim, lá embaixo, lá em cima, os animais, eu estava assim, tudo. E era que não tinha ninguém. Aqui era um lugar que não tinha ninguém. Eu fico pensando assim, era um lugar que não tinha ninguém, que não tinha morador. E aí agora pode ser assim, não. Para escavar lá, não para escavar. Porque aqui era assim, os animais, era do bando de lá, os que estavam do bando de lá, ficavam do bando de lá. Aquela passagem, os animais passavam para lá. Mas era no tempo de passar, não era assim como se diz, para chover e passar, não, como se fosse nas águas, tivesse tempo da chuva. Quem estava da banda de lá ficava lá, porque isso aqui era um atolador que nada passava. Ficou para escavar lá, para escavar. Para vocês, para Deus não vai deixar acontecer o que já passou comigo, não passar com vocês, não. Deus nunca vai deixar. Você deitar numa casa quando é de noite, a chuva está batendo em riba, essa ribuçada de pingambe de agresta ao redor, e as paredes feitas de enchimento, de vara, trançada de cipó, e o colchão era um couro de gado. Eu jogava ele no chão e deitava. E as cobertas, eram umas cobertas assim, que você espirneava, você via a claridade do céu lá, ó. Não existia as coisas boas não, filha. Era bom que era o que Deus nos tinha nos dado, e é de nos dar. Agora eu sinto assim, era uma época que não tinha enxada, era aquele sofrimento assim. Mas, meu Deus, como é que plantava aquela mandioca? Como é que isso? Tinha razão, tinha tanta farta, porque não tinha enxada. Ô dó, ô Senhor, tem piedade. Deus não deixa vir mais aquele tempo. Deus não deixa, não tem aqui quem aguenta mais aquele tempo. Foi sofrido, e ninguém viu o sofrimento. É assim, sofrido demais. Quando eu vou pensar hoje, aquilo veio nesse dia, eu falei, mas meu Deus não deixa vir para meus netos, meus bisnetos, tataranetos. Deus não deixa vir mais aquele tempo, não. Eu não aguento nem na hora. Eu sou uma pessoa que eu não sei ler, não sei escrever, nem a primeira letra do meu nome eu não sei fazer, porque o finado meu pai não deixava ninguém para a roça. Falava assim que a escola não dava nada a ninguém, que o que dava a gente as coisas que era Deus e trabalhar. Por isso, quando o finado Antônio morreu, eu fiquei com Darlene e Selminha pequena. E José Antônio já era mais maiorzinho. E eu trabalhava por dia para a finada Cristina, lá no Capão Redondo, ia umas com Malena, para ganhar o pão de cada dia, para me dar de comer as meninas e comprar os caderninhos para elas ir para a escola. E aqui não tinha onde passava aqui não, filha, eu tinha que ir no pé. Era lá no Soicinho, ó, que elas iam estudar, de a pé. E eu falava que eu não queria ser o que meu pai me fez, né, de não deixar eu ir para a escola, para mim não entender fazer nada. Porque tudo quanto, minha filha, você sabe, tem que depender dos outros, né?
Então, graças a Deus, minha menina formou. Você é minha professora. Darlene também tem um bom estudo. Sueli hoje mora em São Paulo, é cabeleireira. Eu rastei a barriga no chão, né? Que eu chegava meia-noite com chadinha na cacunda, o pratinho de comer pronto, que as filhas de Deus me davam para dar as minhas filhas para comer, mas graças a Deus elas estudou. Eu fiz o que eu pude. Para não ficar igual eu, né? Que só sei só passar a mão na enxada, na vassoura, na mão de pilão, no machado para lascar um pau de lenha, para não ficar igual eu. Eu vejo as mães lutam e os pais arrastam a barriga no chão para ajudar eles, e eles não querem compreender as coisas. E eu não vejo mais não, porque da idade que eu estou eu não vejo. Agora vocês que é novo ver o que vai acontecer daqui para frente, que é só Deus sabe, né? Tudo quanto que eu dependo aqui, Deus primeiramente de Maria. Até para ler um remédio para mim tomar, tudo é Maria, tudo é Maria. Se era para estudar, às vezes 1 ano, eu não ia na escola 2, 3 vezes na semana, porque não podia para cuidar das coisas. Agora mudou para melhor. O povo hoje não estuda mais porque não quer. E as coisas hoje o povo não come do boi no mel porque não quer, porque o que era de para trás o povo hoje não conhece. Se era para estudar, às vezes 1 ano, eu não ia na escola 2, 3 vezes na semana, porque não podia para cuidar das coisas. Agora mudou para melhor. O povo hoje não estuda mais porque não quer. E as coisas hoje o povo não come do boi no mel porque não quer, porque o que era de para trás o povo hoje não conhece. Meus filhos tinha hora que nem podia estudar de acordo, não podia, porque era muito complicado. Eles iam para a escola, trabalhava de dia para me ajudar o menino, mas para mim, vinha aqui trabalhar para a irmã Litura, voltava para o Brasnovo, para ir para a escola, de estudar de noite. Quando era manhã, você levantava, você vinha aqui trabalhar para papai para ganhar um pãozinho cada dia. Já para a gente é muita coisa. Mãe Ticia, fiz assim, ela era na roda e no fuso, de noite. Ela pegava aquela linha e fazia aqueles novelão dela e tirava casca de tingui, casca de muçambé e ponhava nós para ir no fundo do poço, tirar uma lama preta dentro do poço e tingia aquela linha e mandava fazer o tecido para fazer as roupinhas para nós vestir. Vocês viram falar ninguém de vestido, roupa de algodão, aquelas casas, características que mais podia, estava cheinha de roda, uns ciando, outros tecendo, outros costurando, faz uma coisa e outra ali, tudo ali. Mas a roupa era de algodão, não tinha esses tantos panos. Esse pano, enfim, sim, reis. A gente era só trabalhadora, era uma meninada, não tinha nada o que comer, não, agora mudou muito, agora todo mundo tem seu jeitinho de viver, mas antes era difícil, a gente... Para melhor, graças a Deus. Antes não, antes era difícil, pai e mãe eram uma meninada, que nós era muita gente dentro de casa, eles iam trabalhar, eu ficava dentro de casa, eu era lavadeira, eu era fiadeira, eu era fazendeira de comida, desde muito, acho que eu estava com bem uns 30 e tantos anos, que eu sou daqui dessa comunidade, e daqui eu nunca saí para lugar nenhum, nunca morei fora, só fiquei uns 3 anos tratando da menina, mas eu nunca morei fora, é aqui dentro dessa comunidade mesmo, toda a vida eu vivo aqui. Mas nunca apareceu nada aqui. Quando é agora que está começando essa cultura aqui, nós vamos ver o que vai resolver, mas é de agora em diante, porque aqui era falado que era quilombola, toda a vida o povo fala que era quilombola. Mas nunca apareceu nada, nunca foi aprovado, agora talvez, se Deus quiser, de agora em diante, talvez a gente sabe contar os resultados, mas até hoje. Aí nós primeiramente fizemos uma reunião, né, Cássia, com toda a comunidade. Aí toda essa comunidade, nós todos aqui da comunidade, teve interesse sim de correr atrás da documentação e tudo. Elas explicaram para nós como seria. Aí eu já comecei dando os primeiros passos que elas foram passando, que eram as documentações. Procurei eles todos aqui, peguei as documentações, peguei as assinaturas. E daí já enviei para ela Maju, para a Cássia Maju. E a gente teria que dar entrada com esses documentos no setor lá dos Palmares. Né? Foi um trabalho assim, né, demorado, porque já tem mais de 1 ano que a gente entrou com a documentação e cobrando sempre lá do gabinete. Né? Jô foi uma peça fundamental, né, nessa conquista, porque ela estava sempre ligando e lá assim, a gente tem muita dificuldade para falar lá nos Palmares, mas graças a Deus, né, saiu esse reconhecimento, né, quinta-feira, dia da consciência negra, dia 20 de novembro,
vai ter a cerimônia, né, de entrega do certificado dos remanescentes quilombolas, né, aqui da comunidade do Passo dos Cavalos. Eu como presidente, se for por caso de eu continuar, já que nós já lutou para chegar até esse ponto e daqui para frente para poder valer a pena de todos os esforços, toda a correria, não só de um só, mas de todos aqui da comunidade, vou fazer o possível pela minha parte, vou cobrar deles para nós fazer pelo esse merecimento, né, que foi esse reconhecimento aqui no Passo Cavalos, para tantos os jovens, igual tem nossos filhos, daqui para frente nós ensinando eles a cultura de antigamente, para nós continuar elas, para não deixar morrer. Porque se daqui para frente nós cruzar os braços e deixar morrer, tudo vai acabar. Então, certo que daqui para frente nós juntar com a comunidade, filhos, netos, avós, bisavós, para nós continuar mantendo essa experiência daqui para frente. Coisas que nós não teve na vida, que nós não conhecemos, que os outros mais idosos já conheceu, nós não deixar essa cultura morrer, né? Igual artesanato, essas coisas assim, buscar para poder ver se eles aprendem, principalmente as crianças, que hoje em dia as crianças têm a mente muito aberta. É uma coisa maravilhosa. Meu pai faleceu há 20 anos atrás, ele já lutava por isso. Então, quando chegou agora, ele não estava mais para ver, mas os filhos, os netos, que ele nem chegou a conhecer, estão todos para ver. E poder reverenciar uma história, reviver uma história, porque reviver, na verdade, nossas tradições. Quantas coisas foram esquecidas, né? Que a gente vai poder reviver. Por exemplo, nossas tradições antes, minhas tias que hoje não estão aqui mais, meu pai que não está aqui mais, ele falava assim da cultura, uma verdadeira cultura, no modo principalmente da dança, a folia de reis, a contradança, onde as mulheres se apresentavam em comunidades e era uma alegria imensa. Hoje isso ficou muito distante. Depois do telefone, depois das redes sociais, as pessoas elas foram se afastando uma das outras. Então, assim, eu acho que é o momento, é tempo de reencontrar novamente. Preconceito. Já enfrentei muito preconceito, as pessoas olhavam para a gente com um olhar diferente por causa da nossa cor e do nosso cabelo, por exemplo. Hoje, quando eu chego em um lugar, eu faço questão de me apresentar, eu tenho orgulho de mim. Porque eu sei que eu vim de uma resistência e também de uma persistência. Hoje eu sei o meu valor, hoje eu sei de onde eu vim e hoje eu sei para onde eu quero ir. Onde eu posso vivenciar a minha cultura sem ser criticado, sem ser perguntado, simplesmente viver. Quantas coisas a gente deixou de viver por receio, por medo, do preconceito das pessoas. Quantas coisas a gente deixou de fazer. Na minha época, por exemplo, eu lembro que muitas pessoas, elas desistiam, principalmente de estudar, os jovens. Por quê? Porque era preconceito. Até hoje eu acredito que ainda existe muito, mas o preconceito era mais. Numa época em que a gente vinha, que a gente era distanciada das outras pessoas, até mesmo sem entender por quê. Uma tia minha um dia relatou para mim, que na época dela, né, que ela é bem mais velha do que eu, é claro, ela relatou para mim que tudo era difícil. Quando a pessoa era negra e que ficava doente, por exemplo, ela era afastada de tudo e de todos. Simplesmente, não só por causa da doença, mas simplesmente porque era negra. Eu amo as pessoas morenas e amo os brancos. Todo mundo é filho de Deus. O sangue que corre na veia de um preto, corre na veia de um branco. E eu amo as pessoas morenas, amo as pessoas brancas, porque não tem divisão, minha filha. Deus não fez um melhor do que o outro. E tem gente rica, mas não existe. Tem gente arremediada. Rico somos nosso Senhor Jesus Cristo, que é nosso Pai. Isso aí é rico. E você vê Deus mandar as coisas para nós, Ele não dá nada a ninguém de adulação. Ele manda a chuva para mim, para você, para Deus e o mundo. O que Deus tem que dar para mim comer, dá para você também, com toda a sua família, para todos nós. Porque esse dia o meu falou que não é bonito. 15 anos, ele disse que não é bonito. Aí eu perguntei para ele por que não era bonito, né? Ele falou assim, mãe, é porque na escola eles ainda me tratam com diferença. Só que eu falei para ele, você é bonito sim. Seu sorriso é bonito sim, sua cor é bonito sim, você é negro sim.
Hoje eu percebo uma diferença da minha época, né? Na minha época era menos aceitação, hoje as pessoas, elas se aceitam mais, elas têm orgulho de si. Elas se vestem de acordo com a sua cultura, se alguém pergunta para elas a sua cor, elas realmente falam que elas são preta ou negra, sem medo, sem receio. Né? Então elas aceitam com orgulho porque elas sabem que elas são importantes. Onde antes era motivo de algo ficar escondido, hoje é motivo de orgulho. Né? As pessoas hoje elas soltam os cabelos. Alguma época eu lembro das mulheres, principalmente as mulheres, tapavam os cabelos para não ser visto, porque era tratado como algo de ruim. Hoje as mulheres elas soltam os cabelos e elas penteiam os cabelos para cima e elas se sentem grandiosas e orgulhosas de quem elas são. O reconhecimento agora vai ser bom para a gente porque através desse reconhecimento nós mostrar a nossa cultura, quem nós somos e o que nós queremos, o que nós precisamos. Porque quantas necessidades, por exemplo, a gente não tem na comunidade e na maioria das vezes a gente busca e não é reconhecido, né? E a gente não consegue. Quantas coisas foram passando e assim o tempo passou tanto que esses dias eu falei assim, quantas pessoas deveria ter visto as coisas, a nossa cultura e elas não alcançaram. Por quê? Porque o tempo passou demais. Então assim é uma alegria muito grande. Nessa persistência, nessa luta, né? Porque assim agora a gente vai ter voz, de alguma maneira a gente vai ser ouvido, porque quantas falas foram caladas, né? Porque às vezes ninguém escuta, porque às vezes ninguém quer saber, porque às vezes muitos pensam que a gente não é importante, no entanto somos importantes sim. A comunidade reconhecida como remanescentes quilombola, eles terão seus direitos, né? Respeitados. Um exemplo, as terras aqui, né, da comunidade é protegida, né? Ninguém pode chegar e invadir, terão direito a mais políticas públicas, né? E assim, seus direitos vão ser valorizados. Aqui na comunidade a gente pode, né, através de emenda parlamentar, conseguir escola, postinho de saúde. Então, assim, os direitos da comunidade hoje vai ser respeitado. Ter saído agora o nosso título de remanescentes quilombolas vai trazer ali uma marca da história de antigamente, uma marca do que eles passaram, do que eles sobreviveram. Eu sei que tudo que eles passaram antes, eles não vão passar agora. Então, para a gente só resta refletir, pensar mais no que eles passaram e valorizar o agora, porque é muito difícil comparar o de antigamente com o de hoje em dia. Para nós jovens, agora a gente vai poder usufruir coisas que os nossos pais, os nossos antepassados, eles não tiveram. Basta a gente querer ir atrás, porque sem a falta de coragem, vamos dizer, não vai valer nada. Agora a gente tem que procurar os nossos direitos, procurar os nossos benefícios para a gente conseguir mais lá na frente, para a gente ter tudo que os nossos pais, os nossos antepassados não tiveram. Apesar do preconceito, apesar das dificuldades, muitas conquistas vieram. Né? Tivemos vereador aqui já, presidente da associação. Assim hoje mesmo eu estava ali olhando, falei, quando você era vereador, aqui era outra coisa. Ele corria atrás das estradas, das coisas, mas foi muito bom. Não sei por que Deus abençoou que você não candidatou mais, que você para nós foi bom. Uma ótima pessoa. Aqui nunca entrou uma pessoa assim com um vereador, igual nós mesmo daqui, não é? Porque é os primos aqui tudo, para quem mais de responsabilidade igual você era. Quando ele trabalhava, quando ele podia trabalhar, ele foi boa pessoa. Se era para estudar, às vezes um ano, eu não ia na escola 2, 3 vezes na semana, porque não podia para cuidar das coisas, agora mudou para melhor. O povo hoje não estuda mais, porque não quer. E as coisas hoje o povo não come do boi no mel, porque não quer, porque o que era de para trás, o povo hoje não conhece. Se era para estudar, às vezes um ano, eu não ia na escola 2, 3 vezes na semana, porque não podia para cuidar das coisas, agora mudou para melhor. O povo hoje não estuda mais, porque não quer. E as coisas hoje o povo não come do boi no mel, porque não quer, porque o que era de para trás, o povo hoje não conhece.
Meus filhos tinha hora que nem podia estudar de acordo, não podia, porque era muito complicado. Eles iam para a escola, trabalhava de dia para me ajudar o menino, mas para mim, vinha aqui trabalhar para irmã Litura e voltava para o Brasnovo, para ir para a escola, de estudar de noite. Quando era manhã, você levantava, você vinha aqui para trabalhar para papai, para ganhar um pãozinho cada dia. Que faça uma faculdade, que estude muito, que vai vivenciar coisas novas, porque assim, o que eu não estou vivendo agora, muitos deles, se não quase todos, eu acredito, que pode acontecer coisas boas. Não fique só aqui, vai além da sua história, dos seus conhecimentos, porque levar a sua cultura, o seu conhecimento também, isso é muito importante, mas que estude mesmo, porque ainda há jovens que eu vejo hoje, pessoas querendo desistir da escola. Antes era uma dificuldade de ônibus para a gente ir, era uma dificuldade em tudo. Hoje é tudo mais prático, o ônibus passa na frente da estrada e as pessoas elas não querem, elas se perguntar para um jovem hoje o que você quer, talvez ele não saiba responder. Vixe, meu filho, mas aqui tão gostoso, aqui é um pedacinho do céu que Deus me deu. Aqui é sossegado, é maravilhoso. Para mim hoje morar aqui é tudo, porque assim, o meu avô eu não cheguei a conhecer, ele faleceu em 87, eu nasci em 88, então não tive a oportunidade, mas eu sempre perguntava para o meu pai, quem era vovô, papai? Ele respondia assim, homem de bom coração. O que é uma pessoa de bom coração, papai? Negro de alma branca. E é o mesmo que eu me sinto uma pessoa hoje, negra de alma branca. Eu faço o que eu posso pela minha comunidade. Eu estou nessa comunidade, resido aqui desde quando eu nasci. E para mim isso é muito importante, saber de onde eu vim, estar em meio à minha família e hoje saber para onde eu vou, porque assim, hoje já há muita esperança e há muito orgulho. Hoje a gente vai passar a preocupar mais com as memórias, vai procurar se aproximar das pessoas antigas, das pessoas idosas, para saber como era a vivência deles, para relembrar aquelas histórias, para fazer um pouco de parte do que eles fizeram somente ali em histórias que eles contam. Eles chegaram até aqui e nós jovens não devemos acabar com isso, a gente deve correr atrás do que eles chegaram até a metade. A gente deve correr atrás de um futuro melhor. Não devemos deixar que muitos olhem para a gente só pela nossa cor. Não podemos deixar que eles nos julguem. A gente é preto, a gente tem que aceitar isso. Então eu convido a todos vocês jovens a reconhecerem vocês, a reconhecerem sua cor, a não deixar o que a sofrência, o que o seu passado, os seus antepassados sofreram, a diminuir sua autoestima, a te enfraquecer. Você jovem, você criança, você faz parte de uma grande história desse nosso país. Vamos mudar, vamos fazer diferente. Eu vejo que o futuro daqui para frente, se nós jovens não nos dedicarmos a continuar, ele vai totalmente se perder. Se não nos interessarmos pela nossa história passada e não continuarmos, não vai funcionar. Nós temos que pegar com garra, pegar com força. O futuro depende de nós, jovens, para manter a nossa cultura e a nossa identidade. Ser quilombola é ser descendente de guerreiros que lutaram pela liberdade. É carregar a história no corpo, resistir com alegria, lutar com dignidade e ensinar que a liberdade se cultiva todos os dias. Ser quilombola é ser herdeiro de uma história de resistência, de um povo que lutou, sofreu e venceu. É ter orgulho das nossas raízes, orgulho da nossa cultura, orgulho da nossa história.